Olá, tudo bem? Hoje vamos voltar um pouco aqui com a rotina do canal, porque nas últimas semanas estava meio ocupado com outras coisas, estudando outras coisas, né? Trabalhando um pouco essa parte sobre números, sobre a criação, né? Que eu estava falando no último vídeo. E aí, né? Até estava comentando com um amigo meu e ele falou que seria legal se fizéssemos um material, um curso, sei lá, sobre mitologia, né? Enfim, eu não sei o que pensar disso ainda, né? Vou refletir. Acho que é um tema muito amplo para fazer e tal, mas enfim, acho muito interessante. Quem sabe um dia eu faço aqui. Mas voltando aqui ao que eu costumo tratar no canal, são os elementos da arte e literatura de modo geral, poesia. Por isso aqui no canal tá assim, arte, poesia e arte, literatura e filosofia, né, na formação humana, são os elementos que assim mais contribuíram na minha formação. A arte como um todo, principalmente a música e poesia, né, e a literatura, como os livros de ficção e tudo, eu acabo dividindo assim das duas formas porque literatura pode ser geral, né? Pode ser com outros elementos, história, geografia, e todos os elementos de cultura que a gente pode adquirir, que não sejam exatamente filosofia ou algo do tipo. Mas enfim, esse livro aqui, As Fronteiras da Técnica, eu já trouxe outras vezes aqui no canal, e ele trata de várias coisas relacionadas principalmente ao contexto moral, e ele trabalha muito bem uma diferenciação entre a arte, como a arte tem a sua influência moral, né? E como a arte e a moral elas estão se encontrando a todo momento. Embora, no campo teórico, essas coisas parecem se diferenciar, mas só no campo teórico mesmo. Né? O que ele vai falar é que, em última instância, não existe arte que seja afastada da moral. Né? E ele está trabalhando isso ao longo de algumas exposições aqui. Eu já parei e voltei a ler esse livro algumas vezes, né? E ele sempre me coloca boas reflexões, né? E aqui ele vai falar de uma coisa que eu costumo trabalhar aqui no canal, mas várias pessoas também já costumam a trabalhar sobre isso, que está relacionado com a questão de adquirir cultura e com como a gente não sabe usar muito bem isso. Isso é de certa forma um dos sintomas do nosso tempo, né? Então, uma das coisas que mais eu tenho uma certa repulsa, né? Que é justamente quando você adquire cultura simplesmente porque há um certo protocolo social em torno disso, né, que as pessoas te valorizam mais por conta disso, né, a sua palavra parece ter mais peso, né, porque ela tem mais informações simplesmente. E aqui, justamente nesse pedaço do livro que eu vou trazer aqui para vocês, ele vai falar exatamente sobre isso. Né? Então, acho que o último vídeo que eu trouxe sobre esse livro falava sobre o fazer e o agir, né? Como esses dois elementos eles se entrelaçam para a descoberta do nosso eu, né? Para a descoberta de quem nós somos. Esse entrelaçar, esse desenvolvimento, ele vai proporcionar que a gente perceba que a ação o tempo todo está sendo embasada pelo elemento artístico, né? E a arte, de alguma maneira, ela está sempre trazendo, né, endossando elementos para o nosso agir. De alguma maneira, elas estão sempre se entrelaçando, né? Porém, aqui ele vai trazer um outro ponto de vista, ainda sobre esse mesmo aspecto, mas já colocando algumas pontas relacionadas ao que ele vai chamar aqui de pragmatismo, né? Eu vou trazer aqui o trecho e isso vai ficar mais claro. Eu leio primeiro e depois teço meus comentários. Ele começa aqui. Disse eu atrás que os homens que dilatam ou generalizam o campo dos atos indiferentes seguirão, conforme o temperamento.
uma arte ou técnica de viver. Deixa eu ler isso aqui de novo para ficar mais entendível. Disse eu atrás que os homens que dilatam ou generalizam o campo dos atos indiferentes seguirão, conforme o temperamento, uma arte ou técnica de viver. Então, ele estava trabalhando justamente esses pontos que eu coloquei, né? Generalizar o campo dos atos indiferentes seguirão. Tá colocando aquela noção de que o trabalho, né, as ações humanas não têm um viés moral quando elas buscam o elemento técnico, né? E aí ele está retificando essa crença, né? E aí ele vai continuar aqui. E diz que tem dois tipos de temperamentos, ou duas formas de se portar no geral, né? De forma, faz uma divisão assim a grosso modo. Sim, abandonada a continuidade envolvente do agir, triunfa a descontinuidade do fazer. A continuidade envolvente do agir triunfa a descontinuidade do fazer. Lembrando que o fazer são os elementos técnicos no quais se encaixam, entre outras coisas, as artes, né? A moral se substitui pelo que Spengler chamou tática de vida. Consideremos agora a aludida divisão segundo os temperamentos. Há dois tipos de amoralistas, né? Ou seja, a moralista é aquele que não percebe a moral que está implícita em todas as ações humanas, né? De alguma forma, de maneira mais clara ou menos, mas todas as ações humanas envolvem algum tipo de moral, algum nível de moral. Ele coloca aqui, há dois tipos de moralistas. O primeiro, de temperamento artístico, se declarará antiburguês e pretenderá levar a vida num arioso passo de dança. Viverá momentos, poemas de corpo presente. Representará, cantará e dançará enquanto o permitem os empecilhos materiais que atravancam o assoalho do mundo. Afirmará uma emancipação de compromissos e de horários. Será uma pessoa interessante, entre aspas. O segundo, agirá pela técnica das conveniências. Será burguês. Cronometrará a vida, será pontual por cálculo. Pagará suas dívidas para não perder o crédito. Dará esmolas segundo uma rotina, ou não dará por sistema. Elegerá a praxe como regra suprema. Será um chato, entre aspas. Então, ele coloca aqui esses dois pontos, né? O antiburguês interessante e o burguês chato. Ou seja, aquele que simplesmente faz as coisas porque há uma certa punição envolvida, né? Ou a gente poderia dizer assim, há alguém olhando, né, que ele está fazendo essas coisas. E o outro, justamente, ele vai viver numa espécie de falta de compromisso com as coisas e simplesmente ele vai buscar mais prazer, vamos assim dizer. São dois extremos de uma mesma coisa. Um seria, vamos dizer assim, o pragmático, né? E o outro seria um homem de cultura, né? Tem muitas aspas, como a gente chama hoje, né? Quando, na verdade, isso, se formos olhar do ponto de vista da filosofia tradicional, isso é só bobagem. Como a gente pode pensar naqueles pontos, quando a gente traz eu esqueci a palavra, mas é uma palavra que diz que a gente mostra mais, a gente se coloca como se soubesse mais do que nós realmente sabemos, né? E isso, para a filosofia, é o pior que nós podemos fazer, né? Devemos lembrar sempre a postura de Sócrates, que traz a humildade, né? E após ser afirmado como aquele que é o mais sábio de toda a Grécia, ele reflete muito sobre isso e vai dizer o seguinte: eu só sei que nada sei, e por isso eu estou sendo considerado o mais sábio. E os outros, eles não sabem, nem que não sabem nada. Então, ele chega a esta conclusão após ser interpelado, né, ser congratulado como o homem mais sábio de toda a Grécia.
Mas então, continuemos aqui. Há ainda para completar o quadro, os mistos, que variam de critério conforme as circunstâncias e que conseguem realizar uma alternada combinação de arte e de técnica. São os pragmáticos do negócio e da política que à noite, em roda alegre, praticam os amplos atos gratuitos que nem a polícia nem os maridos logram limitar. São os poderosos argentários que impulsionam as artes, que dão bailes e que o povinho estupefato admira dizendo que são realizadores. Que adjetivo poderia eu dar a esse tipo de homem sem trair a moderação que a palavra impressa exige? Conto com o leitor. Ele faz essa brincadeira aqui, né? essa provocação. Mas o fato é que ele continua, eu vou pegar mais um trechinho da outra parte aqui, né? Ele diz o seguinte: esse amoralismo que deriva em arte e técnica de viver, que as transforma ora em hedonismo, ora em pragmatismo, crescerá espantosamente se não houver um dique oposto às suas fontes. E essas fontes estão no amoralismo filosófico que se ensina, que se apregoa, em nome do empirismo filosófico e do cientificismo materialista. Então, ele colocou aqui justamente esses dois extremos, né, vamos dizer assim, do amoralismo, tá, que deriva da arte técnica de viver, que ele vai dizer depois de onde que vem essa arte técnica de viver, de onde assumimos ou assimilamos essas posturas, né, como a nossa cultura foi invadida por esses elementos, né. Vi até um trecho, né, do Mário Ferreira dos Santos falando sobre isso, um vídeo na internet, justamente falando sobre isso, daquele livro A Invasão Vertical dos Bárbaros, ele fazendo essa citação, que os bárbaros vão invadindo a sociedade agora por cima, né, por isso vertical, através dos pontos de cultura, e vão minando a nossa forma de ver o mundo, né? Porque cada vez mais nós temos elementos bárbaros que se revestem de um caráter cultural forte, né? De um caráter filosófico forte, de uma argumentação muito rebuscada para afirmar coisas absurdas, né? E essa absurdidade tem sido vista como uma coisa cada vez mais normal. Então ele falou do hedonismo e do pragmatismo como duas faces dessa técnica, né, de agir, técnica e arte de viver, né, como uma espécie de elementos que nós precisamos encenar para poder viver numa sociedade, e algo que nos atrapalha o viver no sentido mais pleno da coisa. Então, por que isso, né? O hedonismo em si, ele é o mal porque ele é uma exacerbação ou uma exaltação do prazer, né? O prazer em si ele não é ruim, né? Imagine, né? A gente está andando na rua, passa uma brisa de vento que é acolhedora, né? Que é boa de sentir, né? Que dá esse prazer corporal, e nesse momento a gente já está piorando, né? Não se trata disso. Então, sentir prazer é algo que é natural da experiência humana, e muitas vezes é positivo, muitas vezes é necessário, e muitas vezes indica que as coisas estão indo corretamente bem, né? Então, por exemplo, numa relação, quando o fator tempo, né, ele vai aos poucos minando o prazer, né, a não ser que a relação esteja boa, bem construída, né. Eu falo prazer em todos os sentidos, né, falo prazer da companhia, da conversa, do dividir um futuro, um espaço, né, uma projeção, todos esses elementos, e não, né, sei lá, prazer sexual, algo do tipo, né? Embora isso esteja também envolvido, né? Não está excluído. Mas o que eu estou colocando aqui, esses elementos eles vão, à medida que o relacionamento se desenvolve, né? O prazer ele vai acabando, a não ser que essas coisas sejam bem construídas, sejam bem fundamentadas, o relacionamento seja saudável, tá? Então, nesse sentido, o prazer ele
ele é muito positivo, né? Isso, acho que ninguém discordaria disso. Mas, enfim. E, no outro caso, ele fala do pragmatismo, não é isso? Deixa eu ver. Para eu não perder a palavra. Isso, pragmatismo. Sendo que essa palavra, né, esse pragma, né, que vem de uma espécie de observar as coisas simplesmente pela maneira como elas agem, né? Como é que elas agem? Pela maneira como são causados os seus efeitos, né? Como se eu estivesse olhando simplesmente um conjunto de causas, né? Quase um jogo de sinuca assim de cima, assim eu consegui olhar os elementos que estão agindo por ali, né? E eu simplesmente ficasse fascinado por esse conjunto, né, dos elementos pragmáticos, onde aí vem, por exemplo, os materialistas que buscam sempre uma eficiência maior, né, a todo custo, acima de qualquer coisa, e que independente de qualquer coisa, né, passando por cima da saúde das pessoas, da relação das pessoas, enfim. Enquanto é um falso burguês, né, ele já se afirma como um não burguês, né? Enquanto ele é um falso culto, né, um falso homem de cultura, uma falsa pessoa um charlatão, né, vamos dizer assim, da cultura, em umas palavras, vamos dizer assim, né, para ter um termo aqui. O outro, ele é o típico homem prático, né? Uma das coisas que eu mais tenho medo na vida é um homem prático, porque sinceramente eu nunca conheci ninguém que se dissesse um homem prático, né, que fizesse alguma coisa bem feita, né? Assim, sempre algo dava errado depois, né? Porque o homem prático, né, pelo menos os que eu conheci, que se afirmavam assim, ele não conseguia enxergar assim para mais de uma semana, né, do seu trabalho. Então sempre aquilo dava um problema, né, em 2 meses. Então assim, o homem prático, ele pode até ser prático e eficaz nas suas ações, né, guardada a muitas devidas proporções, tá? Porque, enfim, não vou entrar em detalhes aqui, mas ele pode até ser prático em algumas de suas ações, mas no fim das contas, o que ele não consegue ver é o futuro, ele não consegue se projetar no tempo. Então ele é um homem quase animal, né, no fim das contas. Porque justamente o que diferencia o ser humano dos outros animais são 3 coisas. A sua capacidade de razão, né, que o leva à inteligência, certo? A sua capacidade de memória, que o guarda uma noção de identidade, né, de quem sou, né, uma noção de saber de onde vim, né, e responder, né, a sua biografia, e a sua capacidade de imaginação, que conecta com a sua vontade, com a sua capacidade de projetar a sua força espiritual no tempo, né? Ou seja, o que é a força espiritual do ser humano? É a capacidade dele superar as suas inclinações nefastas ao longo de um tempo, né? Você supera as barreiras que o tempo te impõe. Isso não quer dizer que, né, que vai superar a morte ou coisa do tipo, não, pelo contrário, mas nas barreiras que a vida te coloca, você as supera com a sua... primeiro você projeta, né? Você constrói isso, e depois você executa com a sua inteligência, tá? E claro, percebe que tá tudo ligado à memória, né? Que vai ser, no caso, que vai sempre remeter ao nosso objetivo primário, né? Enfim, são esses três elementos distintivos do ser humano e que os outros animais não possuem. Por isso, o ser humano não é um animal, ele é um ser humano. Ele possui um elemento diferente, tá? Que está simbolizado nesses mitos como o fogo de Prometeu, o fogo que dá essa inteligência, que dá essa capacidade de ele agir no mundo de forma autônoma, individual, inteligente e também coletiva, né? Porque
vai utilizar o que tem de melhor, né, de suas potencialidades. E disso tudo, né, que eu falei, está construído uma forte relação moral, tá? O peso moral está sempre medindo tanto o presente, o passado, quanto o futuro. E essa consciência que se desperta ao longo de um tempo e consegue reunificar essas partes dissoltas, né, é justamente a marca, vamos dizer assim, a marca humana, né, a pedra de toque do ser humano, né, embora ele ainda possa desenvolver outras coisas mais. No entanto, esses elementos já são bastante coisas, né? Bastante coisas que nós temos que desenvolver e qualificar, tá? Então, queria ter trazido isso para vocês hoje, porque quando vamos adquirindo cultura, a gente vai tratando ela de uma forma muito superficial, né? Para que eu vou estudar sobre tal coisa, né? Porque é bom saber. Isso tudo bem, é melhor saber do que não saber, ok, isso é uma boa resposta, né? É melhor ter a informação do que não tê-la. Talvez no futuro faça um sentido, né? E para que eu vou desenvolver uma melhor técnica de ação ou ser mais eficaz na minha ação, né? Porque eu vou ganhar com isso, né? Vou ser mais bem remunerado com isso. Tudo bem, é melhor ser bem pago do que mal pago, né? Isso ninguém discorda disso, né? Claro, a não ser que entre aí algumas nuances morais, né? Tipo, é melhor ser bem pago fazendo um trabalho que é desonesto, que é um trabalho que envolve enganação, mentiras, roubos, calúnias, etc. Ou fazer um trabalho honesto, digno, que ele é mal pago, né? Nesse caso entra aí a dimensão moral, né? E aí eu já estou fazendo justamente o que o Gustavo Corsão transmitiu aqui no livro. Já entra inclusive essa dimensão moral, que é esse peso específico das ações, né? A moral vem até mim nesses momentos e me coloca que não é justo que o outro sofra para que eu fique bem, no sentido material da coisa, né? Então vou gerar um sofrimento por nada, isso não faz sentido. E o outro exemplo da cultura, certo? Saber é melhor do que não saber, com certeza. Mas esse acúmulo de conhecimento, para que ele serve? Vai nos levar aqui. Há que se ter um direcionamento. E o direcionamento que eu dou aqui, né, na revista Polis, é esse mesmo direcionamento tradicional. Nós viemos trazer um direcionamento que é um resgate, né, desses direcionamentos antigos, que diz o seguinte: esse conhecimento, essa informação que se adquire é para utilizar para a melhor formação do ser humano. Então agora você vai tomar melhores decisões, vai ser capaz de conduzir melhor a sua vida, porque você está de posse desses conhecimentos, porque você está de posse do fazer e do agir. Você tem o entendimento dessas duas dimensões e você consegue refletir sobre essas dimensões sem entrar num maniqueísmo barato ou sem pensar nelas de forma muito ingênua, né? Então, há que sair um pouco desses extremos e desses lugares comuns que a gente costuma tomar porque a gente quer economizar energia, porque a gente quer fugir da reflexão, fugir da responsabilidade de compreender que talvez nós estejamos equivocados na nossa ação, né? Porém, é necessário, né? É necessário, e nisso a filosofia vem trazendo um grande aporte nisso, né? E em especial eu acho que o Gustavo Corsão ele deixa as coisas muito claras no que tange a essa reflexão da formação humana e no que a arte tem
para contribuir nesse processo, né? E o que nos falta no que tange ao acúmulo de conhecimento e desenvolvimento cultural, certo? Então esse direcionamento, essa visão eu queria passar para vocês hoje aqui. Não seja um beletrista, né? Não seja poxa, eu realmente esqueci a palavra, mas enfim, um pedante, não seja um pedante, né? Exatamente, não seja um pedante, também não seja um burguês, né? Que não se incomoda com os elementos superiores, mas saiba que esse materialismo, ele não vai te levar a uma felicidade genuína, mas simplesmente, no máximo, a um bem-estar e a vamos dizer assim, a um reconhecimento positivo do que os outros têm sobre a opinião que os outros têm sobre nós, né? Enfim, também não é algo que deva se confiar muito, né? Uma vez que a opinião alheia, ela é sempre flutuante, né? Enfim, não se dá para confiar tanto assim. Bom, vamos ficando por aqui e deixa um like no vídeo, se inscreva no canal. Se tiver um comentário para fazer, por favor, deixa um comentário, tá? Tem um link do Clube do Livro aqui na descrição, caso você se interesse, e até a próxima. Tchau!